Boa tarde, meus amigos do Facilitando Acupuntura. Tudo bem com vocês? A quem conseguir entrar, sejam bem-vindos. Esse vídeo ficará gravado, é mais uma leiturinha. Oi, Fê, tudo bom? Oi, Sil, sejam bem-vindas. Entrando aqui, gente, para fazer uma leiturinha para vocês. Como vocês sabem, eu estou agora com esse novo projeto, lendo um pouquinho de clássicos da medicina chinesa para fazer vocês compreenderem melhor a prática clínica de vocês, fazendo uma ponte entre aquilo que a gente pratica de moderno, né, medicina chinesa moderna, e o clássico. E eu fiquei a semana inteira querendo fazer essa leitura para vocês, mas foi uma semana bem densa. Essa semana eu dei aula, essa semana eu montei curso, eu também fui aluna do seminário da Elisabeth Rochat. E aí finalmente hoje, sexta-feira, véspera de feriado, eu consegui entrar. E essa live, pessoal, essa leiturinha de hoje vai ser sobre o medo. Quando eu me deparei com esse capítulo no livro da Elisabeth Rochat, que eu vou mostrar para vocês. Oi, gente, boa tarde para todo mundo aí. Obrigada aí pelo carinho de vocês. Quando eu me deparei com esse capítulo, eu vi que é um capítulo muito importante da atualidade. A gente ainda está em 2020 e ainda está, foi ótimo, né? Porque 2020 parece que é um ano que ao mesmo tempo que não acaba nunca, é um ano que nem veio, né? Eu acho que um dos sentimentos que está preponderante nesse ano de 2020, graças à pandemia de Covid-19, é o medo. E acho que a gente não tem tanta ideia do quanto o medo prejudica a gente. Aliás, a gente tem ideia, mas quando a gente lê um clássico de medicina chinesa, a gente vê que é muito pior, muito mais abrangente, muito mais complexo do que se pode imaginar. Então, da onde que eu estou tirando o capítulo para que vocês possam também ter o livro em casa, né? Eu sei que aparece ao contrário, gente, mas eu não tenho um espelho para mostrar para vocês. Então, o Duplo Aspecto do Coração e as Emoções na Medicina Chinesa, da Elisabeth Rochat, editora Inserir. Então, para quem quiser ter esse livro aqui, que é um primor de literatura, entrem em contato com a editora Inserir ou peçam nas lojas especializadas em produtos de acupuntura, porque vocês vão encontrar. A Elisabeth Rochat é uma das referências mundiais em clássicos de medicina chinesa, tem um amplo conhecimento, morou na China, ela é francesa. Ela está trazendo os livros para o Brasil, a gente está tendo vários cursos da Elisabeth, a gente está tendo vários seminários online da Elisabeth, com a tradução da Emília Firmino, maravilhosa. Então eu acho que é uma boa maneira, um bom momento para vocês começarem a estudar o clássico, então eu estou tentando dar esse gostinho para vocês através dessas pequenas leituras. Então, gente, vou dar início. Para quem tem o livro o Duplo Aspecto do Coração, eu estou na página de número 125. Vou ler alguns trechos da página 125 e depois eu vou ler uns trechos da página 126 e 127, sempre lendo um pedacinho e depois explicando um pedacinho, e no final abro aí para as dúvidas de vocês, se houver alguma dúvida. Só para poder retribuir, o professor Renner está nessa live hoje. Tô com vergonha também aqui, hein, Renner? Aqui é parceria, mas a gente morre de vergonha de estar ao vivo um pro outro aqui, tá? Obrigada aí, Laura, pelo carinho. Então vamos ler sobre o medo, gente. O medo corresponde aos rins. É normal experimentar medo e temor. Sabe o temor e bem-vinda a prudência, que fazem medir as consequências de uma ação. É o movimento da água que retém no interno, atrai para baixo para manter solidamente as bases da vida. Para quem estuda a medicina chinesa, vocês sabem que cada órgão da medicina chinesa tem relação com o sentimento. Alguns sentimentos desequilibram o funcionamento dos nossos órgãos, e os nossos órgãos desequilibrados também podem gerar sentimentos ruins na mesma proporção. Então, em medicina chinesa, a gente diz que não interessa quem começou primeiro, o físico pode abalar o psíquico e o psíquico pode abalar o físico na mesma intensidade e em caminhos, em direções aí opostas. E a gente vê que o rim, ele é abalado pelo medo, e o rim, ele representa também
o nosso medo no sentido de instinto de manter a tua vida. Então, se eu chego para vocês aqui hoje e falo, gente, eu moro no 13º andar, tá? Vamos todo mundo juntar aqui na sacada no meu prédio, a gente corta a tela, vamos dar uma puladinha lá embaixo? Se alguém falar vamos, uhul, né, que delícia, que legal, isso significa que o seu rim está sem base. É o rim que dá a base sólida daquilo que você vai fazer para manter a sua segurança, manter você com o seu instinto de sobrevivência em dia, tá? Então, o medo e instinto de sobrevivência, que ela fala aqui, ó, prudência, que faz medir as consequências de uma ação. Então a prudência, o estudar uma situação, se está te colocando em risco ou não, quem te faz analisar com sabedoria, para que você não se mate, para que você não se jogue de um lugar, para que você se coloque em perigo, é o rim. Então ter medo é bom? Ter medo, instinto de sobrevivência e prudência é bom. É isso que fala esse pedaço. Aí ela fala, se o medo for muito intenso, então é o desabamento sem moderação, a descida sem controle. Já não é a imobilidade saudável que tudo contém, mas sim a ausência de reação e de retenção. Fica-se desnorteado, tudo desmorona e desaba. O medo é uma emoção que corrói pouco a pouco a alegria de viver, o sentimento de pertencer com confiança à vida. Elimina a base, atacando os rins, que são a fundação e o fundamento da vida. Aí a Chica entrou aqui para poder falar um oi para vocês também, ela sempre está por perto. O que está falando esse trecho, gente? Que quando o medo ele é muito intenso, ele destrói a energia do rim. Rim é a base da sua vida, a gente fala isso, né? O rim é a energia vital, o rim representa a sua energia mais pura, o yin, a sua essência, aquilo que te liga ao que realmente você é. E aí, quando o seu medo é muito intenso, quando algo te vem com muito medo, muito pavor, você perde a base, você perde o controle do rim. E o rim, ele tá lá embaixo, né, gente? Ele tá lá no seu aquecedor inferior. E ela fala, né, Elizabeth fala para vocês aqui, que quando ele é muito intenso, então é o desabamento sem moderação, a descida sem controle. Então a energia despenca, a energia vai lá embaixo, você perde o controle, né? Então aqui ele fala, né, o medo é uma emoção que corrói pouco a pouco a alegria de viver. Gente, se você tem medo de tudo, você não sai de casa, você não se arrisca, você não conhece pessoas, você não faz uma formação nova, você não estuda, você não avalia um paciente novo. O medo, ele paralisa. E aí o medo em excesso, é o que ela fala, não é a imobilidade segura daquilo que você tá, peraí, vamos com precaução. Não, é o medo que paralisa a sua vida. Uma pessoa que tem medo em excesso não consegue viver. Até esse momento tá todo mundo entendendo? O pessoal tá perguntando se quem tá aqui atrás é a Chica. Sim, é a Chica, que hoje tá calor pra caramba aqui em São José, então ela não tá no meu colo por isso, tá? Mas ela tá aqui atrás, depois eu mostro. Por enquanto todo mundo entendendo o que é o medo, porque o medo ele afeta o rim ele gera medo e instinto de sobrevivência, mas ele não pode paralisar a tua vida, ele não pode fazer com que você perca a sua ação diante da sua vida. E aí segue, né? Gente, esse livro é uma poesia, de verdade. Se vocês puderem depois adquirir, é um belo de uma aquisição, tá? Seguindo. A insuficiência do meridiano dos rins conduz a uma diminuição das essências e dos sopros dos rins. Pausa. Preciso que vocês anotem isso, nem que seja mentalmente. A essência representa a energia yin. Os sopros representam o Ti, ok? Ti é o que a gente chama de sopros em medicina clássica, que a gente traduz também como energia. Então tá dizendo que a insuficiência do meridiano do rim conduz a uma diminuição das essências e dos sopros do rim. Vai faltar yin, vai faltar yang, vai faltar energia, vai faltar sangue. E ela segue. Os sopros, ou seja, a energia, já não conseguem apoiar o trabalho sobre as essências. As essências já não conseguem sustentar o renovamento dos sopros e a riqueza do sangue e dos líquidos. Professores, amigos, estudantes de medicina chinesa que estão online aqui comigo agora, vocês aprenderam
que o sangue representa a energia yin, parte dos fluidos, e o Qi representa a energia yang, e Qi e sangue formam uma dupla que não pode se desconectar. Sangue não circula sem energia. Energia não tem motivo de existir se não for para empurrar o sangue. Eu preciso que vocês compreendam isso para seguir a leitura, porque essa é uma parte crucial desse texto agora. Então ela fala: os sopros já não conseguem apoiar o trabalho sobre as essências. Então, no excesso de medo, a sua energia já não consegue empurrar as essências. E as essências não conseguem sustentar o renovamento das energias e a riqueza do sangue. Por quê, gente? É a sua essência que faz com que a sua energia de essência, que faz com que o Qi seja produzido. Quer ver uma tradução bem simplória sobre isso? Você come, certo? Você comeu, almoçou. Se você não tiver sangue, você não concorda comigo que você não faz digestão? A sua energia dos alimentos, o seu Guti, ele depende do estômago e do baço. Se você não tem sangue, não vai ter como o estômago e baço funcionar. Então não se produz energia. Então o que ela está falando nesse ponto, desse texto, é que se os sopros já não conseguem apoiar o trabalho sobre as essências, ou seja, a energia não faz circular a essência. E a essência não consegue produzir energia nova. Olha o que o medo faz no seu corpo, né? Você paralisa as suas substâncias vitais. E segue. Ao mesmo tempo, a consequente falta de sangue no fígado acarreta uma agitação nervosa, uma ansiedade permanente. Encontra-se aqui uma característica da patologia do Shaoyin do pé. Shaoyin do pé, para quem ainda não decorou, é o rim, tá? O yin se desregula, gerando frio ou imobilidade. E, ao mesmo tempo, aparece uma instabilidade, uma impossibilidade de parar ou repousar. É a pessoa que está extremamente extenuada, mas incapaz de repousar 5 minutos sobre uma cadeira. Seu espírito não sabe mais se fixar, nem o seu corpo se manter tranquilo. Então, o que vai acontecer nesse ponto aqui, gente? 5 elementos. Rim é mãe de fígado. Ao rim falta a essência. Ao rim falta a energia yin, que é representada pela essência. Quando falta energia yin ao rim, falta energia yin ao fígado. O yang do fígado sobe, né? Fica preponderante. E aí você tem uma irritabilidade ansiosa. Toda pessoa que está em crise de medo, em crise de pânico, acaba ficando irritada e desconta no próximo. É isso que vai acontecer. Porque toda a tua energia yin está parada, presa, lá embaixo, no seu aquecedor inferior, no rim. O frio desce. Por isso que os ar-condicionados são colocados na parte de cima da parede. Porque o frio que vem dele desce. A energia yin está parada lá embaixo. E o coração, que tem uma energia yang por definição, ele representa o fogo, está parado em cima. Esse é um momento onde ao fígado falta energia do rim e ao fígado passa energia yang em excesso ao coração, onde há um desligamento entre água e fogo, que ela vai falar agora aqui na sequência. Por enquanto, vocês estão entendendo o que está acontecendo? Falta essência ao rim, a energia yin do rim falha, yin do rim não nutre yin do fígado, yang do fígado fica em ascendência, gera irritabilidade, afeta o coração, gera ansiedade. E aí você se sente cansado, mas não consegue descansar. Por que você não consegue descansar? Porque a sua energia yang está agitada, o teu corpo cansa, mas o yang não deixa você descansar. Seguindo agora para um trecho do Suen, capítulo 39, na página 126 do livro de Elizabeth. Ela pegou um trecho que eu vou ler para vocês. Olha isso. Quando há medo, as essências se retraem. Retraindo as essências, o aquecedor superior se fecha. Fechando-se o aquecedor superior, os sopros voltam para trás. Os sopros voltando para trás, o aquecedor superior fica inchado,
assim os sopros não circulam. Tá? Então, vamos lá, pessoal aí, ó, iniciantes, sejam bem-vindos, iniciantes. Então, ele fala o seguinte: quando há medo, as essências se retraem. As essências estão no rim, o rim está no seu aquecedor inferior. Então, o que acontece? Elas se retraem no aquecedor inferior, ficam presas lá no baixo do teu corpo, as suas essências. Retraindo as essências, o aquecedor superior se fecha. Por que o aquecedor superior se fecha, Fernanda? Gente, é 5 elementos. Quando você não souber o que fazer com a medicina chinesa, joga isso nos 5 elementos. O que vai acontecer? Você pega ali o rim e deixa tudo parado no rim lá embaixo. Rim é avô de coração. Rim controla o coração. O rim perde o controle sobre o coração quando as essências se retraem. Fica tudo parado lá embaixo e o coração estufa lá em cima. Né? Por quê? Porque o rim perde totalmente o controle sobre o coração. Se tivesse saudável, se o medo não fosse muito grande, não perderia esse controle. Mas o medo foi muito grande. Perde-se o controle do coração. E aí ele fala, se as essências não circulam, a energia não circula. Se a essência está presa embaixo, a função do aquecedor superior, que é dissipar a energia, para de funcionar e começa a ter um refluxo. Se a energia não pode dissipar, descer e dissipar, ela vai subir. É o que ela fala aqui, ó, que o Suen fala, né? Os sopros voltando para trás, o aquecedor superior fica inchado. Se o aquecedor superior não consegue se ligar ao rim, se não desce, isso tem que subir, ele incha. E aí vem a última parte da nossa leiturinha de hoje. Isso era o Suen, tá? E agora a gente volta para Elizabeth. Há desordens dos sopros no nível do peito, onde se elabora a consciência, resulta em palpitações, agitação e pânico. Crianças do meu coração, o que acontece aqui é que quando a gente recebe um paciente no consultório e esse paciente fala para você que ele tem síndrome do pânico, que ele está com medo totalmente fora do controle, a gente tem o hábito de associar o medo só ao rim e trata só o rim. E acontece que quando existe pânico, já não há controle do rim sobre o coração está inchado, está incapacitado de discernir, está capacitado de pensar com calma. Eita! Então você vai ter que organizar as duas coisas? Vai. E aí segue. Embaixo, então em cima tá essa bagunça, tá tudo inchado em refluxo porque o rim perdeu o controle sobre o coração e aí a energia do coração não desce, tenta subir, agitação, palpitação, pânico. Embaixo, no domínio dos rins, não há mais sopros. Lembra que ficou só a essência lá embaixo? Não tem mais energia lá embaixo, só tem essência. Lembra que a essência representa os fluidos e a energia yin, você está empossado lá embaixo, né? Há um vazio de yang. Em cima, no domínio do coração, não há mais essências, né? Há um vazio de yin. Em cima é puro calor e energia, embaixo é puro frio e estagnação, fluidos parados. Em consequência, a relação entre coração e os rins, fogo e água já não é assegurada. O grande eixo da vida entre a origem e a expressão consciente da vida pessoal está perturbado. Isso é o medo. Então, resumindo para vocês, para a gente encerrar a leiturinha de hoje, que, cara, essa leitura, pra vocês terem uma ideia, gente, eu li umas 4 ou 5 vezes esse trecho, pensando em como é que faz para poder explicar isso para vocês e como é que a gente vai fazer com o nosso paciente, como é que a gente vai ajudar. Então, resumindo, o que acontece é assim: o medo paralisa a função do rim. A função do rim, quando vocês estudam, tem sempre um desenho bem clássico nos livros, que é assim: a essência do rim é a água da panelinha, né? Aí o foguinho que tem ali, né? A energia yin do rim é a água da panelinha. O foguinho que tem ali embaixo da panelinha é a energia yang do rim. E o vaporzinho que sai da panelinha é a essência que nutre o teu corpo todo, que circula energia no seu corpo todo. Vocês devem ter visto um desenho desse aí. Então, de novo, foguinho é a energia yang, o líquido da panela é a energia yin. E aí, quando você liga o yang e vibra, né, o yin, você solta um vapor que é a sua essência vital, que é aquilo que circula no teu corpo todo.
Quando você tem um medo muito forte, a energia Yang para de funcionar. Os sopros do rim, que é a energia Yang, para de funcionar. E aí fica ali só o Yin empossado, em energia fria. O frio fica lá embaixo do teu corpo, o frio imobiliza, a sua lombar dói, os seus joelhos ficam gelados, a sua lombar fica gelada. Nada funciona lá embaixo. Enquanto isso, o coração, que é puro fogo, né, e emana fogo, e é aquilo que te liga a algo cósmico, é aquilo que junta o calor do coração, se junta à essência dos rins para que o ser aconteça. O Yin, né, do rim, ele é a semente da vida. E o Yang, que vem do fogo, né, a energia que vem do fogo, é o que faz a semente brotar. Você desconectou o coração que está ali em cima, que tem base, que governa a sua consciência e que governa a sua potencialidade de ser, a energia Yang em ascendência, desliga do rim. O rim perde controle, não usa mais. E aí o que acontece? Os sopros, a energia, o calor fica preso no tórax. Tem palpitação, tem falta de ar, pensamentos são incoerentes, existe ansiedade. Isso é o medo. O que você precisa fazer no seu paciente, então, que está nesse estado de medo terrível? Você precisa religar a energia do rim, a energia do coração. Você precisa religar a água e o fogo. É isso que você precisa fazer. Não adianta você ir lá e tratar só o rim. Ele tem essência. Ele não tem quem jogue essa essência para cima. Não adianta só acalmar a mente, porque acalmar a mente não faz com que a energia do coração encontre o rim. Então o que a gente vai ter que fazer? Usar pontos e elementos da medicina chinesa que a gente possa religar água e fogo. Eu vou dar uma sugestão, é óbvio que né, não é nem de longe a única sugestão, tá, gente? Mas a sugestão é a seguinte: se você tem um empossamento lá embaixo, se a água do rim tá parada lá embaixo, a essência tá parada lá embaixo, o que faz subir é calor. O que você vai fazer nesse paciente? Moxa. Então você vai pegar quem? Chu dorsais, bexiga 23, bexiga 52, na base da sua coluna, na residência do rim, a lombar é a residência do rim. Aquece, faz um berço de moxa, acende a fogueirinha da panelinha, faz com que a energia Yin volte a vibrar e a essência volte a ser distribuída. Moxa, faz isso subir. Como é que eu faço para distribuir a energia do coração, fazer com que a energia do coração se encontre a energia do rim? Usa o C7. O C7 é um ponto geral de equilíbrio do coração. Quando você conseguir subir a energia do rim, você vai fazer com que a energia do coração encontre. Então, um bercinho de moxa ou moxa bastão, como vocês costumam usar, bexiga 23, bexiga 52, que são os chu dorsais, chu dorsal e chu espiritual do rim. E se você quiser um pouco mais, você pode usar o VG4, que está na mesma linha de pontos. Faça com que essa energia ascenda e use um C7 para que esse coração volte a distribuir energia de forma harmônica. Você pode fazer muitas coisas, tem vasos maravilhosos para isso, tem tratamento pelos 5 elementos para isso. Né? Quando você tonificar o rim em 5 elementos, automaticamente você vai voltar a controlar o coração. Eu não sei de cor todos os pontos dos 5 elementos para essa situação, porque eu não trabalho com 5 elementos, tá, gente? Eu só ensino, mas eu não trato. E é uma maneira que você tem de devolver a vida. Na auriculoterapia, Roger está perguntando, e sim, gente, eu vi que alguém perguntou que passou ali, vai ficar gravado aqui no meu IGTV e disponível no YouTube também. Márcia, no C7 a gente vai usar só agulha mesmo, não precisa mochar, ou ensina o paciente a bater o C7 com C7 para fazer com que toda a energia do meridiano do coração vibre e isso se distribua. Tem até também já volto na aurícula, tá, Roger? Não esqueci não. É um movimento que o pessoal faz de ficar fazendo assim, ó, de literalmente bater no sovaco, que é o C1, né, o primeiro ponto meridiano do coração, faz vibrar a energia no meridiano do coração e essa energia voltar a ser distribuída, é bem legal também. Em aurículo, gente, a gente vai usar os pontos de rim, que é o ponto, né, que representa o medo, o do coração, onde você quer ligar as energias, e tem um ponto de ansiedade,
que é para tentar acalmar. O paciente, quando vai no seu consultório, gente, ele não vai no seu consultório assim, eu quero remover o calor do coração, eu quero tirar a estagnação do ti do meu peito, eu quero tonificar o yin do meu rim. O teu paciente está em pânico, o teu paciente não consegue viver, o teu paciente tem o medo de botar o dedo para fora de casa. Então, o que você tem que fazer? Usar pontos também que tirem essa angústia e que tire a pior sensação, a queixa principal dele. Então você tem que trabalhar sim a reharmonização dos sopros, né? Que é a reharmonização das energias, é para isso que você acupunturista existe, para harmonizar a circulação da energia do seu paciente. Mas você também pode acrescentar pontos que acalmem naquele primeiro momento. Certo, pessoal? Então, a Lessa, que é R Lessa, pergunta para mim, posso agulhar o R6? Pode, só que o R6, quando você vai estudar a função de R6, ele tonifica o yin do rim e a energia. A pessoa que ela tem medo, não necessariamente ela já está num estado de deficiência de energia yin. Ela tem, só que essa energia yin está parada lá embaixo. Nenhuma energia deve ficar parada. A energia yin parada gera frio e imobilidade. A energia yang parada gera calor e agitação. Então a gente precisa que tanto o yin quanto o yang estejam circulando de forma harmônica, tá? Então, gente, quero saber se tem mais alguma dúvida, mas eu precisava ler e para quem conseguiu acompanhar desde o começo, eu queria saber se essa leitura ficou clara, porque todo dia eu tento me desafiar um pouco mais com essas leituras e eu sempre tenho para mim que eu gosto muito de fazer, mas que precisa ser útil para vocês. Eu preciso ter um feedback que vocês estão me compreendendo e que eu posso continuar lendo, porque é com o maior amor do mundo que eu leio para vocês, né? O Luciano perguntou aqui, né? E moxa no R1, maravilhoso o moxa no R1, né? Porque o R1 ele é o primeiro ponto do meridiano do rim. Quando você pega esses pontos de extremidade, os pontos de extremidade são aqueles que conseguem juntar e levar mais energia para os órgãos que precisam. Então o moxa em R1 é maravilhoso, que vai juntar toda a energia do meridiano do rim e vai jogar isso lá para cima. É incrível, você pode fazer. Tá? Gente, obrigada aí a Du falando que é sensacional, CN Terapias aí falando que é maravilhoso. Olha lá, incenso de canela incentiva o yang. A canela, ela é vamos colocar como alimento, né? Mas ela é uma substância que ela tem essência quente. Então ela vai fazer com que o yang circule. Um chazinho de canela, por exemplo, seria até interessante, tá? Gente, então, para os pés frios, né? Pé frio sempre, gente. Pessoas que têm frio da extremidade, a energia yang do rim está fraca. A energia yang do rim não está circulando. Quando o yang não circula, yang significa calor. Quando o yang não circula, sobra só frio. Você precisa fazer com que o yang circula. Certo, gente? Ali, a Maria falou aqui, Maria Honória, fiz moxa no VG20 e os 4 cavaleiros também. Maravilhoso. Os 4 cavaleiros são pontos que ficam no alto da tua cabeça e eles fazem o assentamento do Shen, faz com que você volte ao seu eixo espiritual, para que você volte a ser aquilo para o qual você nasceu para ser. A medicina clássica ela fala muito isso. Todos nós nascemos com uma energia do sol, todos nós nascemos com uma boa energia celestial, só que nós ao longo do tempo, ao longo das frustrações, das tristezas, preocupações, das pessoas que não falam mal da gente, né, das críticas, a gente se desliga daquilo que é o nosso superior. E aí quando a gente se desliga daquilo que é o superior, toda a doença vai acontecendo em cadeia. Então esses pontos que ela falou da cabeça, eles vão assentar o seu Shen, religar você àquilo que você nasceu para ser, a energia original da tua vida, a energia do fogo, do que é algo puro, né? Sem coisas ruins, tá? Conindu também ajuda, porque o Conindu ele é calor, você vai colocar ele no ouvido, o ouvido representa o rim, a energia do rim, então você está aquecendo a energia do rim via a orelha interna, né? Via a sua orelha. Café corta o tratamento? Gente, café, hoje tá gostosa essa live, hein? Café, ele é morno pro rim, então não é que vai cortar o tratamento. Mas lembrem-se que aquilo que a gente exagera, porque no Brasil a gente tem um hábito terrível, eu não tenho, mas a gente tem um hábito terrível de tomar café o dia inteiro, toda hora você vai lá, cata uma xicrinha.
Lembra que tudo que é em excesso, né? Yang em excesso resseca os fluidos. Yin em excesso apaga o fogo, né? Então a gente tem que sempre manter no caminho do meio. Nem consumir coisas quentes demais, nem frias demais. Permaneçam no caminho do meio. Tomou um cafezinho de manhã? Tá bom, no máximo 2. Mas em excesso, tem algumas pesquisas que mostram que a efetividade do ponto de acupuntura diminui. Eu não tive acesso ainda a essas pesquisas, mas em excesso com certeza vai fazer mal. Certo, gente? Então, Larissa, essas filosofias deixam a gente arrepiada mesmo. Para terminar, então, né? Porque sexta-feira, né? De sextou, né? Eu vou sugerir para vocês darem uma entradinha no perfil da Editora Inserir. Para quem perdeu a leitura, é desse livro aqui, ó, Duplo Aspecto do Coração e As Emoções da Medicina Chinesa, Editora Inserir, Elizabeth Rochat. A Editora Inserir está fazendo vários cursos da Elizabeth e os cursos da Elizabeth, obviamente, são infinitamente melhores do que as minhas leiturinhas para vocês, porque ela fala da medicina chinesa na raiz. Vão ter mais 2 cursos da Elizabeth, um sobre gestação e o outro sobre puberdade, ai meu Deus, agora tô confuso, menopausa, e tem mais algum, mas é saúde da mulher. São 2 cursos, preço super acessível. Entra lá no perfil da Editora Inserir e vejam se vocês têm disponibilidade para fazer. Eu vou estar em todos eles, então eu estou usando o ano de 2020 para estudar muito, para ver se eu consigo trazer coisa boa para vocês sempre. Beleza, gente? Então, muito obrigada pela presença de vocês. Vou deixar esse vídeo no IGTV e escutem mais de uma vez, comprem o livro, leiam mais de uma vez. Vocês vão ver como as fichas vão caindo. Certo, gente? Beijo grande para vocês, obrigada pela presença e a gente segue se falando pelas leiturinhas e outras aparições. Bom feriado, bom final de semana, protejam-se porque a pandemia ainda não acabou. E lembrem-se, controlem o seu medo para que o seu fogo e sua água estejam sempre ligados e o seu potencial de vida seja sempre bom. Beijo, pessoal, até a próxima!